Oi, pessoal, bom dia. Vim aqui a convite do IBN Brasil para a gente falar um pouquinho sobre como gerar conexões e como essas conexões podem trazer uma aproximação maior com a gente, com os nossos clientes. Vou dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Deixa eu dar um oi aqui para vocês. A ideia, tá, realmente, dessa live é que a gente faça em formato de bate-papo. Então, podem ir mandando perguntas, questionamentos, dúvidas, tá? Quanto mais de interação que a gente tiver, vai ser melhor pra gente conseguir levar aí essa manhã, tá bom? Eu queria começar, então, me apresentando. Meu nome é Luísa Cavadas, eu sou sócia do Lab Criando Memórias. O Lab é uma consultoria de experiência. A gente trabalha focando nessa conexão, nesse contato com o nosso cliente. A gente tem um trabalho muito inspirado no trabalho do Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Inclusive, eu comecei minha carreira, comecei todos os meus estudos pelo Instituto. Então, todas as metodologias que eles defendem, as ideias, a gente também trabalha lá no Lab. E a gente veio a convite do Guilherme para falar um pouquinho sobre até o material que a gente tem em um e-book gratuito lá no nosso site. Eu vou deixar aqui depois para vocês, que é como criar conexão. A gente acredita muito que as conexões, elas são criadas principalmente pelo fator de personalização, pelo fator do cuidado. Então, a gente separa em 3 pontos principais que geram uma conexão entre uma marca e o cliente. A primeira delas é o interesse. O que é você mostrar interesse realmente pelo seu cliente? A gente tem uma tendência a falar e a ouvir o outro voltando para a nossa resposta. Então a gente não escuta muito o que as pessoas falam, a gente só quer responder na lata. E isso muitas vezes gera um atrito de comunicação. Quando a gente fala de trazer interesse real para o seu cliente e demonstrar que aquela conexão, que aquele momento de contato é um momento verdadeiro, a gente está falando exatamente de você parar e ouvir sem pensar na sua resposta. Só escuta o que ele tem para falar. E daquela resposta do cliente, né, obviamente, você vai gerar a sua percepção. E aquele diálogo vai acontecer de uma forma muito mais sincera. Então, às vezes a pessoa te pergunta: oi, tudo bem? Você já responde: tudo bem. Não. Reflete sobre aquilo que ele te perguntou. E isso a gente consegue criar uma conexão um pouco mais sincera com as pessoas. Então, vou começar um contato com a pessoa, o que eu faço? Pô, pergunta como é que ele tá, quais são seus objetivos. A gente sempre separa um diálogo bom em dois lados, né? Então a gente tem que ter um lado óbvio mais pessoal, que normalmente é o primeiro que a gente fala, né? Que é o rapport com a pessoa. Então você vai perguntar quais experiências que aquela pessoa tem, por onde ele já passou, qual empresa ela trabalha, quais são seus sonhos no âmbito profissional. E esses lados que a gente fala da pessoa. Então é muito importante que a gente sempre tenha em mente essas perguntinhas. Eu gosto muito de falar de experiência, então perguntar pro outro lado quais são as experiências que ele tem na vida, algum marco importante que ele tenha na carreira dele. Isso são coisas muito legais, e traz um rapport com aquela pessoa. Então, quando você conhece a pessoa, depois fica muito mais fácil para ele virar tanto um consumidor depois, quanto um parceiro. E depois, no segundo momento, a gente entra nas questões da parceria. Então, pergunta sobre quais os objetivos daquela pessoa com a parceria, o que ela está esperando, qual a percepção que aquela empresa ou que aquela pessoa teve da sua empresa, como que ela te conheceu. Então, são várias perguntas, vários fatores que vão gerando uma conversa. Então, essa conversa, ela precisa se iniciar de uma forma sincera, tá? É muito importante que a gente tenha sempre em mente essas coisas, porque muitas vezes é comum que a gente comece a falar e daqui a pouco dá aquele branco, assim, tipo, cara, como eu continuo esse diálogo? O que eu faço agora? Então, sempre separar desses lados, então.
Primeiro, um rapport um pouco mais pessoal, que gere um pouco mais de conexão com a pessoa por trás daquela empresa. E depois, um rapport entre as empresas. Falar o que vocês têm em comum, quais são os objetivos, aquela percepção. E é exatamente nesse momento que você faz o alinhamento sobre as expectativas da parceria ou do contrato, tá? Isso tem que ser a primeira coisa na relação com o seu cliente. Não adianta a gente querer ter uma cultura pensando no sucesso do nosso cliente, pensar em experiência, fazer um super investimento em neuromarketing, em marketing digital, mas não saber o que o nosso cliente espera. E é exatamente nesse primeiro momento, no momento de conexão, que você vai alinhar essas expectativas com o seu cliente. Perguntar mesmo, assim, pô, o que você está querendo com essa parceria? O que você acha que sua empresa vai ganhar quando a gente fechar o nosso contrato? Como você mensura sucesso? Então, às vezes, quando a gente fala de marketing digital, por exemplo, tem gente que mensura sucesso pelos números. Ah, não, eu quero crescer em seguidores. Tem gente que mensura sucesso por contratos fechados. Tem gente que simplesmente mensura sucesso por interações. Não, eu quero então que meu canal no YouTube, meu canal no Instagram, tenha muitas interações e muitas visualizações. Se o cliente e o fornecedor não estiverem alinhados em relação a isso, a conexão e a confiança gerada na compra já começa com uma falha muito grande, tá? Então, essas expectativas têm que estar muito bem alinhadas. Até alguém perguntou aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Tá. Perguntaram aqui sobre a carreira no neuromarketing. Leonardo, eu não entendi se você quis dizer sobre a minha carreira ou sobre da área em geral. Manda aí pra gente que daqui a pouquinho eu volto nesse assunto, tá? Continuando, gente, sobre o nosso assunto. Um segundo passo muito importante é a gente pensar e lembrar que é muito fácil a gente conquistar, ou é muito mais fácil a gente conquistar um cliente do que a gente reconquistar ele. Depois que a gente falha nos nossos contatos, depois que a gente mostra para o cliente uma experiência ruim, é muito difícil você reconquistar, tá? A gente tem até uma frase do Lee Crocker, que é ex-vice-presidente da Disney, que ele diz que é muito fácil você conquistar um cliente por vez, mas também é muito fácil você perder um cliente por vez, ou até 1000 clientes por vez. A proporção, às vezes, é muito maior para a perda do que para o ganho. Então, todos os pontos de contato têm que ser pensados na experiência e no cuidado com o seu cliente, tá? Depois que a gente conseguiu mostrar esse interesse pelo nosso cliente, aproximar ele um pouco mais da gente, a gente vai, então, para um segundo ponto dessa nossa experiência de conexão, que é você mostrar para o seu cliente que aquele cliente é especial. O que isso quer dizer? Mostrar que ele é especial é você não generalizar. É óbvio que todas as empresas têm que ter um público-alvo, uma persona, seu público bem definido e saber com quem você está falando. Mas na hora do atendimento, quando você está falando diretamente com a pessoa, você precisa entender as dores daquela pessoa. Não importa se aquele cliente se encaixa numa persona macro que você tem. Ele tem as dores dele e é importante que você entenda isso. Então, muitas vezes, a gente começa a generalizar demais os nossos clientes e fazer um atendimento não personalizado. E isso é um grande diferencial na hora que você vai trazer essa aproximação do cliente com a sua marca. Porque pessoas, querendo ou não, se conectam com pessoas. E a gente fala muito que os robôs vão tirar as nossas profissões no futuro e tudo isso, mas na verdade um robô, ele generaliza. E a diferenciação, a conexão verdadeira é exatamente o não generalizar. Óbvio que a gente tem algumas perguntas padrões que têm respostas padrões. Todas as empresas têm.
Mas tem até um caso muito interessante da Zappos. A Zappos, ela é uma empresa de comércio americana, de e-commerce, vende roupas e afins. E há alguns anos esse caso ficou super famoso, tá num livro deles, que eles falam que teve uma vez que o atendimento deles ficou 10 horas no telefone com o mesmo cliente, falando sobre várias coisas do mercado. Então, cara, você ligar para uma empresa de manhã, para um call center, e você conseguir ficar em contato com ele durante o dia inteiro, sem essa pessoa desligar na sua cara, falar que tem outro compromisso, falar que não pode. Muitas vezes as empresas têm políticas contra você falar muito tempo com seu cliente. Então, principalmente quando a gente fala de call center. Né? Então, tem muitos call centers, por exemplo, áreas de atendimento interno, inside sales, que trabalham com metas de ligação ou meta de tempo falando com seu cliente. Ah, não, eu preciso que eu faça 10 ligações no dia e essas 10 ligações tenham em média 50 minutos. É importante? Sim, é importante. Você tem que ter uma métrica, você tem que saber por onde começar. Mas é mais importante que esse horário, que esse número seja flexível o suficiente para você poder ficar no telefone com o cliente o tempo que ele necessitar. Então, esse caso das Zappos ficou tão conhecido, foi para livro, foi para vários lugares e hoje em dia eles são referência em atendimento e sucesso do cliente. Simplesmente porque eles não tinham uma política interna generalista. Eles acreditavam na individualidade dos clientes, na personalização dos atendimentos. E isso traz conexão. A Zappos é referência porque ela trouxe conexão. Esse atendente provavelmente nem se sentiu ressentido de ficar muito tempo com o cliente, porque é a política da empresa. Então, imagino que a gente tem até alguns gestores acompanhando aqui a gente agora, e é muito importante quando a gente fala de atendimento, a política da empresa ser favorável a essa conexão. Não adianta a gente querer que nossos funcionários movam mundos pelos clientes, façam muitas coisas e tratem aquele cliente de uma forma muito especial, fique muito tempo, atendimento personalizado, mas a gente tem uma política que não permite. Então, esse alinhamento tem que ser feito de uma forma também muito fluida, tá? O seu funcionário tem que se sentir incentivado a trazer esse atendimento personalizado. Quando ele vai te perguntar sobre alguma dúvida, meu cliente trouxe tal questionamento. Escute verdadeiramente. Toda vez que um cliente vem até a gente com um questionamento, é uma coisa positiva, porque o cliente está querendo solucionar. Então, quantas vezes a gente traz, mas aquele cliente foi direto para o Reclame Aqui e falou um monte do meu atendimento. Pô, então quando ele vier falar com você, quando ele ligar no seu saque, valoriza aquela ligação, porque ele quer resolver. Ele não está querendo simplesmente te criticar. E isso é a gente trazer conexão. É a gente entender que quando o cliente nos procura, ele está disposto a mudar a experiência dele. O Carlo, até que eu coloquei, os atendimentos devem ser diferenciados. Isso é muito verdade, Carlos. A gente tem que trazer sempre essa diferenciação, tá? Empresas como Disney, como a própria Zappos, conseguiram trazer essa diferenciação porque eles olharam para as pessoas que estão simplesmente por trás daqueles números de bilhete ou por trás daquela compra, tá? A gente não pode esquecer, gente, quem paga as contas são os nossos clientes. A gente se conecta com eles, não é com o número, não é com o cartão de crédito dele. O Carlos completou aqui a pergunta dele. Os atendimentos devem ser diferenciados entre homens e mulheres, já que o cérebro feminino é mais empírico e o masculino mais sistêmico? Carlos, sim e não. Deve ser diferenciados entre homens e mulheres, mas mais do que entre homens e mulheres, deve ser diferenciados entre pessoas. E por isso, nosso primeiro passo de você mostrar interesse naquela pessoa. Quando você cria um rapport com essa pessoa e você mostra esse interesse verdadeiro, durante o rapport, você consegue entender mais o foco daquele cliente. Então, a gente tem sim homens
que usam um pouco mais o lado empático, ou mulheres que também são mais sistêmicas. E isso você percebe no rapport, tá? Eu acho que não é legal também, reforçando, generalizar. Sempre vou tratar os homens de uma forma, sempre vou tratar as mulheres de outra forma, tá? Entender a individualidade da pessoa é isso, e é você saber se comportar nos dois lados. Então, quando tiver uma mulher mais sistêmica, por mais que o cérebro da mulher não seja assim, às vezes ela desenvolveu aquela habilidade e ela gosta de negociações mais sistêmicas. Então, com essa mulher, você tem que ter um atendimento mais sistêmico. E vice-versa, com os homens a mesma coisa, tá? A questão da conexão e da personalização é você entender isso. Então, muitas vezes a gente generaliza, por exemplo, por gerações. Vou tratar a geração X de um jeito, a geração Y de outro, os baby boomers de outro. Cara, quantos baby boomers não são super adeptos à tecnologia hoje em dia porque gostam de aprender, gostam de inovar. Então, a gente também tem que entender que esses padrões geracionais, os padrões também de gênero, tudo isso, eles são padrões, eles são base. Né? A gente tem que ter, por exemplo, um atendimento padrão. Normalmente, os baby boomers se comportam dessa forma. Normalmente, os baby boomers têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia do que os nascidos após 2000, é óbvio. Mas quantas pessoas não já aprenderam e já desenvolveram isso? Tá? E é nesse rapport inicial que a gente vai saber se conectar com essa pessoa do jeito que ela se identifica. Então, isso conta também muito para gênero. Não adianta, a gente, principalmente quando a gente fala de atendimento online, a gente tem que respeitar a pessoa pelo gênero que ela se identifica. Se é que muda pro atendimento saber o gênero da pessoa. Então, tem coisas que também a gente tem que pesar. Cara, se eu tô vendendo uma roupa, não faz diferença para mim se aquele comprador é um homem ou é uma mulher e quer usar o casaco que eu estou vendendo. Eu quero entender por que ele quer usar o casaco que eu estou vendendo. Se for masculino, se for feminino, as pessoas têm individualidade. As pessoas são diferentes. E criar conexão com o seu atendimento é você entender que existe essa individualidade. Acho que eu te respondi, Carlos, mas se não, manda aqui de novo, que a gente desenvolve mais sobre o tema, tá? E aí, eu queria passar para um próximo passo que, assim, para mim é o mais importante e que muitas empresas pecam demais. Até a gente vem do gatilho de ontem ter sido o dia do cliente. Quantos de vocês aproveitou ontem o dia do cliente para mandar mensagens para os seus clientes antigos? Os clientes que já não estão com você há um ano, por exemplo. A gente esquece muito de manter o contato com aquela conexão que a gente já criou. Então, um dos últimos pontos para você criar essa conexão verdadeira com o seu cliente, com o próximo, com o seu parceiro, é você saber manter aquele contato. Então, assim, já passou um pouquinho da data, mas quem ainda não fez isso, manda uma mensagem para os seus clientes agradecendo, pede desculpa, tipo, nossa, desculpa, não consegui mandar ontem, me esqueci, seja sincero. Mas mande. É muito importante a gente manter essa conexão com as pessoas que uma vez já confiaram na gente. Então, eu falo muito que conexão e confiança é um trabalho muito grande para você construir. Mas depois que você rompe, é muito mais difícil você voltar atrás. Se você criou aquela conexão, não perca. Você tem que manter ela sempre sendo nutrida. Temos até alguns comentários aqui. Vamos lá, Gustavo. É verdade, manter o contato é muito importante. Isso aí, Gustavo. Eu tenho até um método que eu gosto muito de contato. Daqui a pouquinho vou passar aqui pra vocês, tá? Não saiam aí da live. O Wesley colocou: passei por uma situação parecida. Fui comprar uma bermuda na loja da Puma. Porém, eu gostei da feminina. O vendedor me perguntou 3 vezes se eu realmente queria aquela feminina. Wesley, é exatamente isso quando eu falo de personalização. Quando eu falo de entender o seu cliente. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de usar camisetas. E normalmente a gente acha muitas camisetas na seção masculina e não na seção feminina. Então, quantas vezes eu já não passei, cara, eu fiquei horas olhando a seção masculina das lojas.
Aí sempre vem aquele vendedor, tipo, você tá procurando um presente? Tipo, não, eu tô procurando uma coisa pra mim. Então, igual você passou, com certeza muita gente aqui que tá assistindo também já passou por essa situação. Acho que roupa é uma situação que isso acontece bastante, mas pode acontecer em N coisas, cosmético. Então, tem uma percepção que só mulheres gostam de cuidar do cabelo e comprar coisas caras pro cabelo. Então, quando um homem entra numa loja de cosméticos, uma loja de cuidados de beleza, às vezes ele nem é muito bem atendido, porque acham que aquele homem não tem interesse naquele assunto ou não tem conhecimento. O mesmo acontece com mulheres em coisas de carro, por exemplo. Então, quantas vezes uma mulher foi num mecânico e aquele mecânico conversou com ela como se ela não entendesse do assunto, sem nem perguntar se ela entende. Muitas vezes ela não vai entender? Vai, mas pergunta. Então, trazer essa conexão, essa personalização é você perguntar, tá? É você trazer o seu cliente para mais pertinho de você. Agora, respondendo aqui, auxiliando o que o Guilherme colocou, que o Gustavo, colocou, eu tenho uma técnica dessa de manter o contato que eu gosto muito, vou passar aqui para vocês, que é a regra dos 5, 50, 100. Os números são variáveis, tá? Cada um tem um, mas só para vocês entenderem o geral. Você vai separar os seus 100 principais contatos. Pessoais, profissionais, parceiros, clientes, prospects, fornecedores. E você faz uma listinha. Quem são as 100 pessoas mais necessárias para o seu negócio? Cara, dessas 100 pessoas, você tem que se comprometer a falar com ela todos os meses. Porque se elas são importantes para o seu negócio, ou se elas já foram importantes para o seu negócio e te ajudaram a crescer, elas não podem ser esquecidas. A gente tem que manter a rede sempre ativa. Então, às vezes ele não te acompanha em nenhuma rede social. Como eu vou manter esse contato lembrando de mim? Falando com ele. Tenha a sua listinha dos seus 100 contatos mais importantes e mantenha essa rede sempre ativa, tá? Fez a listinha dos 100, separa os 50, os 20, mas um número um pouquinho menor. Aí, óbvio, depende muito de cada pessoa, de cada empresa, do que você trabalha também. E separa um número aí, eu gosto de trabalhar entre 20 e 50, dos que você precisa falar a cada 15 dias. E são essas pessoas que você vai falar a cada 15 dias. Você tem que se comprometer com isso. Quem são essas pessoas? Pode ser meu principal fornecedor, um cliente frequente. Então, se eu tenho um cliente que todos os meses está comprando de mim, não adianta eu falar com ele uma vez no mês. Eu tenho que falar com ele mais vezes, eu tenho que trazer ele para mais perto da minha marca, tá? E assim também com parceiros. Então, tem tal empresa que eu tenho muito contato, eu acho que eles são muito importantes para minha empresa rodar bem. Fale com eles a cada 15 dias no máximo, tá? Ter essa diferenciação é muito, muito crucial. E aí a gente vai para os 5. Os 5 mais importantes são aqueles que você tem que falar diariamente, tá? É o seu sócio, algum cliente recorrente que, por exemplo, gestão de mídias sociais. Você tem que falar com aquele cliente todos os dias. Você tem que fazer o acompanhamento com ele todos os dias. Então, é com esse cliente que você vai colocar na sua lista dos 5. Não, então eu tenho uma padaria e eu compro, refrigerante todos os dias de um mesmo fornecedor. Então, é esse fornecedor que tem que estar na sua lista dos 5. Cara, tem que falar todos os dias até o final de semana? Não, gente, não. A gente tá falando aqui também de horário comercial. Respeitar a individualidade e a privacidade da pessoa também é importante. Entender os horários, tá? Mas a gente tem que manter isso em mente, sempre. Quem são as pessoas que eu não posso deixar de ter contato? Então, eu tenho um prospect que não tá fechando, mas ele acompanha meu trabalho, me segue em todas as redes, divulga, mas ele ainda não fechou. Em qual dessas listas ele entra? Se ele tá te gerando contatos, ele não pode ir para a última lista. Ele tem que se manter na lista dos que você fala quase toda semana ou quinzenalmente, tá? Fazer essa divisão. E assim, tem vários jeitos de você fazer essa divisão. Você pode, por exemplo, criar uma planilha no Trello, uma própria planilha no Google, por exemplo, e manter isso alimentando, tá? Tem muitas ferramentas aí. Você pode fazer um caderninho à mão,
sempre dar um check quando falar com a pessoa, mas isso é importante para a gente não deixar ninguém ir para o esquecimento. A principal coisa que a gente gosta, né, assim, que nos sente atraído como fornecedores, como consumidores, por exemplo, é que o outro lado lembre da gente. As pessoas gostam de ser lembradas, elas gostam de ser celebradas. Então, aproveitar, por exemplo, uma data especial como ontem, para lembrar aquelas pessoas e agradecer a elas pela confiança. Não precisa mandar uma mensagem super elaborada. Pô, manda só uma mensagem tipo, oi, boa noite, queria só te agradecer pela confiança no meu trabalho, por ter comprado o produto tal. Para nós foi muito importante contar com a sua parceria naquele momento. Isso já faz a pessoa pensar, tipo, caraca, realmente ele lembrou de mim. Ele sabe que eu comprei dele. E quem tem produtos digitais que vende para muitos clientes, é muito importante manter essa rede sempre ativa, porque normalmente quando a gente compra alguma coisa digital, a gente não traz esse lado tão pessoal. Então a pessoa acha que não sabe que você comprou. Muitas vezes, assim, comprei um curso online, não tive contato com ninguém, eu fiz o pagamento direto no site. Então eu acho que o outro lado nem sabe que eu comprei. Eu acho que às vezes o sócio ou o atendimento não tem nem o conhecimento daquele cliente. Se você parar um dia e mandar uma mensagem personalizada para aquele cliente, ele vai falar, caraca, ele realmente prestou atenção em todo mundo que comprou aquele curso online. Não era só mais um site que ficou no esquecimento. E eu também não sou mais um cliente que ficou no esquecimento. Tá? Esse é um fator, assim, muito importante para a gente conseguir manter a roda girando. Tá? Depois que um cliente comprou, esteve satisfeito com aquele produto, a chance dele comprar um outro produto é muito grande. Você perder aquela oportunidade é você perder dinheiro. Querendo ou não, a gente está falando de dinheiro aqui. Você não pode deixar um cliente no esquecimento, porque senão ele não compra de novo, ele não indica, ele não te acompanha nas redes. Tá? Mantenha a roda girando, isso é muito importante. Vi que tem algumas pessoas novas entrando aqui. Oi, Késia. Algumas pessoas mandaram um oizinho. Gente, a ideia é um bate-papo, se vocês tiverem mais dúvidas, tá? Podem ir mandando aí comentários também. E por último, então, quando a gente fala de criar conexões com os nossos clientes, a gente fala de emocionar. A gente tá, a live aqui agora, no Instituto Brasileiro de Neuromarketing. A maioria de vocês já deve acompanhar, já deve ter trabalhado, estudado alguma coisa sobre o neuromarketing. E o que é você trazer o neuromarketing para essa conexão? É você usar o lado da emoção da pessoa. Todo mundo processa as informações primeiro no lado emocional. Então, a nossa cadeia de processamento das informações é mais ou menos dividida em 3 lados. Tem alguns especialistas que não concordam muito com isso, né? Já tem, óbvio, nosso cérebro ele é todo conectado, então não dá para dividir exatamente assim. Mas normalmente uma emoção ela é primeiro processada pelo lado do instinto. Então, se a gente vê um lugar muito escuro, a gente automaticamente fica com medo. Então tem o instinto, que é o primeiro lado que processa, depois tem as emoções. Só depois que o nosso cérebro processa as emoções que a gente vai para a racionalidade. Então, quando a gente fala de criar conexão com uma pessoa, a gente está falando exatamente desse lado emocional, que vem antes do nosso lado racional. Se você conquista o lado emocional da pessoa, quando vai passar para o racional, ele já está mais predisposto a comprar de você, ou a fechar aquele contrato, aquela parceria. Você trazer o lado da emoção é exatamente isso. Tá, e como trazer esse lado da emoção? A gente tem, óbvio, os sentidos que podem ser usados. Aqui no perfil da IBN tem vários posts sobre isso, que eles falam até, por exemplo, falam sobre o café. Né? Eu tenho uma lojinha de café, eu tenho uma marca de café. Aquele café, ele gera algumas emoções no nosso cliente. Aquela emoção condiz com a minha marca? Não condiz com a minha marca? Então, você se conectar com o cliente é você saber quais emoções usar e quais artefatos usar para criar
essa conexão. E a gente também tem um lado, assim, além dos 5 sentidos, trazer a conexão pelo lado da familiaridade, né? Então, quando a pessoa se sente acolhida, quando a pessoa percebe que aquele ambiente é um ambiente familiar, que ela já conhece aquilo, então a gente traz, por exemplo, as memórias afetivas, né? Quantas marcas a gente tem aí com visual retrô, ou lojas voltando, por exemplo, aquela Bombonière antiga de giratória, porque são memórias afetivas. Tudo isso vai direto no nosso coração e a gente percebe já aquela conexão. Então, nossa, quanto tempo eu não vejo isso? Quanto tempo eu não escuto tal música? Então, tal filme. Tem muitas questões que a gente consegue trazer essa conexão sem gastar nenhum dinheiro. Então, às vezes, mudar a trilha sonora da sua loja. Pô, se meu público é um público mais velho, eu quero trazer uma conexão com esse público mais velho. O público nasceu nos anos 70. Traga alguma música dos anos 70 para sua loja. Pensar em como o seu cliente quer se sentir. E aí você desenvolve as suas emoções. Quando você emociona, você pega na mais profunda vontade do seu cliente de se relacionar. O ser humano é um ser relacional. A gente gosta de se conectar com pessoas. E se conectar com pessoas é você trazer emoção. O Carlos colocou aqui, emoção cria memória. Tem várias pessoas aqui mandando coraçõezinhos. Gente, é exatamente isso. O Júnior, imagina, mandou aqui várias dicas de grande relevância. Muito obrigada, Júnior. Fico feliz em contribuir. E, gente, eu acho que é exatamente isso. Assim, até aproveitar aí o feedback, o elogio pra gente trazer isso. Assim, quando a gente faz uma coisa verdadeiramente, trazendo uma conexão com a pessoa, a gente consegue... João, desculpa, só o J, né? A gente consegue se conectar de uma forma muito mais honesta. Então, até aqui, a gente está falando virtualmente, mas a gente consegue criar essa conexão, porque eu estou olhando para vocês, eu estou vendo as reações de vocês aqui na live. E isso é conexão. É você perceber que por trás desse telefone que eu estou vendo, que vocês estão vendo, o computador, tem uma pessoa. Então, levem isso para as marcas de vocês. Lembrem que por trás de qualquer contrato, por trás de qualquer compra que você tem no seu e-commerce, você tem uma pessoa. Essa pessoa, ela gosta de ser emocionada, ela gosta de um atendimento personalizado, ela gosta de atenção, tá? Eu acho que esses são os 3 principais pontos para a gente não esquecer hoje, trazer essa atenção. E aí, por último, uma dica extra de uma frase que eu gosto muito de usar lá no Lab, que pessoas apaixonadas apaixonam pessoas. Então, compre também a sua briga. Seja apaixonado pelo que você faz. Quando seu olho brilha falando do seu negócio, quando seu olho brilha mostrando interesse por aquela pessoa, a tendência dela se apaixonar é muito grande. E se apaixonar, eu digo, pelo seu serviço mesmo. Então, cara, se eu falo tão feliz e tão empolgada sobre o produto que eu vendo, na hora, a pessoa que está do outro lado, ela já pensa, cara, isso deve ser muito bom. Porque ela está falando muito empolgada sobre isso. Então, lembrem sempre de trazer esse lado da paixão, tá? Talvez a paixão seja uma das emoções mais importantes quando a gente fala de se conectar com pessoas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, comentários, eu queria agradecer de verdade aí a participação de todos, por terem visto, por terem acompanhado a gente. Quem quiser acompanhar meu trabalho também, lab.criandomemórias. A gente sempre está trazendo dicas de conexão. Como eu falei, a gente tem nosso e-book que é gratuito lá no nosso site. É só entrar no nosso perfil. Vou deixar aqui depois a live salva, o comentário do perfil. Estudem sobre isso, tá? Querendo ou não, a nossa vida, a prática só vem com estudo. Então é importante que a gente tenha nossas referências para a gente conseguir colocar na prática. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso e-book, é gratuito. Vai ser muito, muito bom para vocês.
Temos só um último comentário aqui, podem ir mandando, que eu só vou finalizar depois que acabar tudo. É a Késia. Assim como o viés de gênero, creio que as pesquisas de marketing devem falar mais da conexão cliente-vendedor, no sentido racial, principalmente crenças que excluem o poder de compra desse consumidor. Perfeito, Késia. Quando a gente fala de raça, é muito importante a gente entender a situação e o contexto da pessoa, tá? Então, hoje em dia a gente tem muitas marcas, por exemplo, que trabalham e que defendem já o público delas como um público negro. Então, não, o meu público são mulheres com cabelo afro. E aquela empresa comprou aquela briga e comprou aquele posicionamento. Tá? Quando a gente fala dessa relação, a gente tem que entender muito também a empresa que está por trás dessa conexão. Tá? Não é óbvio, gente. A gente tem também clientes que são arrogantes, eu não estou falando disso. Tá? Tem clientes, sim, que vão querer rebaixar o vendedor por causa da sua raça ou por causa da condição que ele vive. Mas é importante, até pelo lado do vendedor, também ele lembrar nesse momento que toda relação de compra, de venda, é uma relação ganha-ganha. Então, é bom para o cliente comprar, mas é ótimo para o vendedor vender. É importante que essa conexão seja feita para que nenhum dos lados se sinta mais poderoso no momento da negociação. Então, todo mundo quer fechar o contrato. É bom para todos. Então, também faz muita parte, é muito papel do gestor, tá, Kézia, nesse momento, saber se colocar e saber mostrar para a equipe dele que ele confia no trabalho, tá? Então, quando a gente fala da questão racial ou da questão de gênero e das mais diversas possibilidades que a gente tem, é muito importante que o gestor tranquilize a equipe dele quanto a esses desentendimentos, porque acontecem, tá? E o vendedor tem que se sentir acolhido naquela empresa para também saber falar, não, esse cliente não respeita o meu trabalho. Se ele não respeita o meu trabalho, ele não merece consumir o meu produto, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente fala muito, tipo, eu vou dar desconto para todo mundo, não vou, eu vou prostituir meu serviço ou meu produto fazendo tal coisa. E quando a gente fala, principalmente da questão racial, em coisas presenciais, principalmente, né, assim, no online ainda não tem muito isso, é muito difícil a gente até ver a cara da pessoa que está do outro lado, mas é importante também que a empresa tenha uma política muito clara em relação a isso, porque a gente quer se conectar com gente que entende o nosso propósito, com gente que respeita a nossa empresa e com gente que respeita os nossos funcionários, tá? Assim, você não está perdendo uma venda, você está se dando ao luxo de não ter um vendedor insatisfeito. Está se dando ao luxo de trazer para perto de você só quem vai comprar o seu propósito. Então, isso é muito importante, assim. A gente tem muitas crenças realmente sobre o poder de compra das pessoas. E quando a gente fala ao contrário, por exemplo, tem até um estudo bem interessante sobre o mercado de luxo, que muitas vezes a gente tem um preconceito, por exemplo, com quem anda por aí com roupa de academia. Né? A pessoa, é um à toa, ou não tem cara de riqueza, qualquer coisa assim. Há uns anos foi feito, não me lembro muito bem qual foi a instituição que fez essa pesquisa, vou procurar e coloco aqui nos comentários do IGTV depois. Mas fizeram uma pesquisa que mostrava que as maiores compras feitas na loja de luxo eram por clientes que chegavam com roupas de academia. E nessa mesma pesquisa perceberam que essas mesmas clientes eram as mais maltratadas quando chegavam nas lojas. Porque imagina, eu tô entrando na Tiffany, uma loja super de luxo, tem lugares super selecionados, e eu chego com a minha bolsa caríssima, com o meu salto Labutin, é muito fácil, aquela pessoa vai olhar pra mim e falar, cara, essa pessoa tem dinheiro, vou me conectar com ela, já vou fazer um super atendimento com ela. Se chega alguém lá, com um tênis de academia, um cabelo preso e a calça legging, a pessoa já fica, isso daí não vai comprar de mim. A gente volta para os preconceitos. A gente volta para generalizar o que a gente tinha falado. E foi feita essa pesquisa nos Estados Unidos, que mostra que na verdade é o oposto. Por quê?
Porque essas pessoas que estavam com roupa de academia, normalmente são pessoas que já têm muito dinheiro e podem fazer suas coisas no dia a dia. Então podem ir malhar 10 horas da manhã ou 4 horas da tarde. E logo depois da academia vão para uma loja comprar uma joia. E isso é também a gente entender quem é o nosso cliente. Cara, não estereotipa, não generaliza ele. Muitas vezes vão entrar pessoas mal vestidas na sua loja que têm muito dinheiro. Ou vice-versa. Vão entrar pessoas muito bem vestidas, que têm uma aparência de ser pessoas sérias, uma pessoa digna ou qualquer coisa assim. E é o maior mala. Cara, eu vou fechar meu serviço com aquele parceiro, porque aquele parceiro, assim, tem uma cara, uma pompa que é maravilhoso, mas você não vai olhar para o outro lado, você não vai conhecer a pessoa. Então não tenham esses preconceitos, tá? Eu acho que até falei um pouquinho mais sobre o assunto, mas eu acho que eu consegui responder um pouquinho, se não, me manda aí, tá, Kézia? A Sara mandou bom dia aqui, alguns coraçõezinhos. O Transforme, Comunique, colocou a questão do rapport. O rapport é exatamente isso, tá? Ele é importante para a gente conseguir trazer essa conexão sem gerar os nossos preconceitos. Então, primeiro você tem um rapport com a pessoa, depois você tenta encaixar ele em algum padrão que você já tem na sua memória. Sempre que me perguntam sobre tal coisa, eu consigo resolver de tal jeito. Mas você vai só descobrir essa pergunta durante o rapport. Então é muito importante que a gente tenha aí realmente essa conexão inicial com nossos clientes, tá? Que bom, Kézia, que bom que eu respondi. Gente, vamos encerrar então aqui a nossa live. Se alguém tiver mais dúvidas, questionamentos, feedbacks também é muito importante. Podem ir mandando. O Carlos já deu aqui um feedback ótimo, muito obrigada, Carlos, fico feliz. E vamos conversando também aí no comentário do IGTV, vou tentar responder todo mundo que tiver dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, muito obrigada.